Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas. Feliz Dia das Mães para todas, nessa missão sublime que é concedida de um amor que se assemelha ao amor divino, um amor que nada espera, mas que se entrega em tudo e no nada, né? Para iniciar nessa noite do Dia das Mães o nosso estudo do Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui uma prece do livro Parnaso de Além Túmulo. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e de bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, o anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Pelo Espírito Amaral Ornelas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a nossa Maria de Nazaré, mãe de todas as mães, continue nos inspirando com o seu amor sublime e nos traga alento e paz na nossa missão, na maternidade, no dia a dia, nas nossas preocupações, nas nossas aflições, nas tantas dores enfrentadas por tantas mães que sofrem, que zelam do filho doente, que se preocupam com o filho na drogadição, nos desafios da criminalidade, que essas nossas irmãs recebam o amor infinito das legiões de trabalhadoras de Maria de Nazaré, que nos auxiliam em nossas tarefas diárias de exercício do amor para os nossos filhos, nessa nossa missão de transformar o mundo através da transformação desses espíritos. Que a paz e o amor do Cristo esteja conosco nessa noite e que Maria, com sua infinita luz, continue zelando por nós nesta noite e durante a nossa semana. Falando em Maria, né? Interessante, nossa irmã Carol, bem no dia que você vem nos visitar, tem um poema de Maria separado para fazer a abertura do programa. Então, aproveitando, eu quero que você deixe aí uma mensagem, né, sobre o retiro, sobre o Dia de Maria, né, da nossa, que vai ser no dia 30 de maio, ou é 31 de maio. Coloque aí certinho, para poder eu deixar aqui para todo mundo que tiver interesse de passar esse dia, essa imersão com as energias de Maria, que nós temos a nossa irmã Carolina Farias, que é uma mensageira de Maria e de suas legiões de companheiras e trabalhadoras. E eu agradeço, enfim, por você ter sido esse veículo dessa equipe tão maravilhosa da espiritualidade, que espalha serenidade, harmonia, amor pelo mundo, em cada ser que é tocado pela presença de Maria.
deixa aí a mensagem, né? Com o dia, como é que vai ser esse momento de Maria no dia 31 de maio, né, Carol? Fale aí que eu vou ler para todo mundo, né? Ficar sabendo. Nós hoje vamos dar continuidade aí, ó. Retiro Simplesmente Maria, o Retiro de Maria, 31 de maio e 1 de junho na Fazenda Campo Verde. Gente, imagine 3 dias de uma imersão com as energias de Maria, né? Com as vibrações desse grupo especial que se forma, né? Para sentir e vibrar o amor, a paz, a harmonia. Então, obrigada, Carol. E que as pessoas, né, tenham aderência a esse projeto, porque é muito lindo. Que Jesus abençoe e Maria esteja à frente. Estamos na questão 155 de O Livro dos Espíritos e estamos falando sobre o retorno, né, a separação da alma do corpo. A 155 é uma das questões que é dividida em duas. Então, eu vou ler as duas e depois nós fazemos os comentários de Miramês. Feliz Dia das Mães, viu, Carol? Um beijo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, como é que acontece essa separação? Acontece de uma vez, como se fosse um choque, né? Quais são as dúvidas que nós temos sobre esse momento? O momento do desencarne, né? Que é um momento que traz muitas dúvidas para muitas pessoas. Então, como se opera essa separação? Foi a pergunta que Kardec fez e os espíritos respondem. Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Né? Nós somos ligados nos nossos centros energéticos, né? Aí nós podemos chamar assim os nossos centros de força, os nossos chakras. Nós temos algumas ligações do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual, os nossos corpos espirituais. E eles vão se desligando muitas vezes aos poucos. Frequentemente, esse desligamento vai sendo feito aos poucos, né? E por último, é desligado aí o coronário e nós, enfim, nos libertamos da carne. Aí, Kardec continua a pergunta e faz: a separação se dá instantaneamente por uma brusca transição? Haverá uma linha de demarcação clara, traçada entre a vida e a morte? Então, existe assim, ó, uma separação? Não. Os espíritos respondem: a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que os prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Kardec faz uma nota aqui na questão e diz: durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outro, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo de menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito,
Afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Tal é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, dependendo do nosso entendimento, da nossa espiritualidade, da nossa conexão com o nosso ser espiritual, é que nós vamos nos desprender mais rápido ou mais penosamente, né? Alguns momentos e algumas experiências durante a vida, a existência, nós podemos ver pessoas que demoram bastante para desencarnar, mesmo já, né, em bastante sofrimento, em estados bem avançados já, né, de tempo naquela situação, às vezes que nós chamamos de vegetativa, né, mas que também é muito importante para a lapidação da alma, mas que se a pessoa não tivesse sido ou ainda não estivesse bastante presa às questões materiais, talvez se libertasse mais rápido, com certeza se libertasse mais rápido da matéria, das prisões da consciência, daquilo que nós ainda precisamos perdoar, daquilo que nós ainda precisamos soltar o controle. Muitas vezes nós queremos, até no fim da vida, ter o controle do que vão fazer depois, o que cada pessoa deve fazer depois que eu for. Né? Muitas vezes isso demonstra um controle excessivo com a vida, com os bens, com as pessoas. Né? Feliz Dia das Mães, Dona Mariazinha. Deus abençoe. Nossa Senhora esteja contigo nas aflições. Né? Dizem que os filhos, depois de criados, né, adultos, dão mais trabalho. Então, né, que os problemas são outros, né, Dona Mariazinha? A gente vai tendo sempre na maternidade aquela preocupação com os nossos filhos. E não muda nunca. Até no mundo espiritual as mães continuam sendo mães, né? Vamos ver a interpretação de Miramês para esse Desatando Laços. Não há violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida resplandecer a harmonia pura, ordem que vibra em todo o universo de Deus. Mas há casos que modificam essa ordem, por não ser ela rígida ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. O espírito apegado às coisas materiais, o usurário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. O livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes, por dias e meses, mas, na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos restos mortais, por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos,
até que desperte em seu coração alguma luz que a faça reconhecer que já não pertence ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo. Dona Mariazinha está dizendo que tem saudade dos filhos quando eram crianças. Eu tenho saudade do meu quando era bebê, está com 5 anos, Dona Mariazinha, né? Eu acho que é também um sentimento de todas as mães. Os laços não se quebram, eles se desatam, tal como foram atados na concepção. Há entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia de modo a se fazer a junção de um ao outro. Os laços são ligados nos centros de força de maneira sutil, harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Podemos dizer que o século XX é o século do espírito, fase que começou no século XIX, para a humanidade entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deve, se ainda não fazes, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Há nuances em todos os aspectos da vida. Não existe determinismo na ação das leis de Deus, como no caso do espírito superior que esteja animando um corpo. Ao despertar-se deste, ele sai livremente sem nenhum sofrimento. É mesmo se como estivesse preso e as grades se abrissem. A morte para ele significa liberdade e sentir-se feliz porque cumpriu seus deveres ante a vida. Sempre ocorre isso desatando os laços. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, nesse ambiente, poder-se ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. Não esperes, meu irmão, a morte chegar para compreenderes o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além-túmulo. Então, que a gente se prepare espiritualmente para a vida, porque a morte é somente uma passagem. A vida nós temos que viver preparados sempre, né? Para equilíbrio, para harmonia. Nós temos que estar sempre voltados com os nossos corações para Deus. Nós não sabemos qual é o dia do nosso retorno. Devemos desmistificar da nossa mente essa morte, né? Como nós construímos durante séculos, como algo tenebroso. E começar a ver luz nesse momento, né? O que nos amedronta normalmente é o que nós vamos deixar. O que nos amedronta é quem vai cuidar dos nossos filhos. O que nos amedronta são as coisas, os nossos papéis aqui na Terra, né? Normalmente, a gente é curioso sobre o que existe do outro lado, mas o que realmente nos causa medo é o que nós deixamos. E é natural que a gente sinta isso, porque é da nossa natureza humana.
E ao passo que nós vamos nos aproximando do momento do desencarne, né? Quando é uma coisa natural, nós vamos perdendo esse sentimento, né? De que nada vai acontecer sem a minha presença, né? Nada vai dar certo se eu não estiver aqui. E a gente vai percebendo que nós estamos mais próximos, né? Da vida espiritual. Mas é muito importante que a gente se prepare diariamente, espiritualmente, não para a morte, mas para a vida. Para viver bem, para viver em equilíbrio, para viver em harmonia com as leis divinas, para bem proceder diante da vida, porque é a nossa consciência pesada que nos faz sofrer, né? A nossa consciência em desalinho é que faz com que nós entramos em desequilíbrio emocional. Então, que a gente consiga vivenciar a nossa própria existência de forma a viver em equilíbrio com Deus, em harmonia com Deus, em oração, em vibrações positivas, em prece, em esclarecimentos para os nossos espíritos, para as nossas inquietações, né? Trabalhando as emoções e os pensamentos difíceis que nós temos, transformando-os em luz. Trabalhando para o bem, nós vamos desenvolvendo também habilidades que fazem com que a gente se desprenda da matéria, com que a gente saia do nosso eu e enxergue o outro. E isso faz também com que a gente comece a se desprender de nós mesmos, né? Então, o trabalho para o outro, o trabalho por uma doutrina, o trabalho voluntário que você faça, uma oração, vou separar uma hora, vou orar pelas pessoas que estão na penitenciária. Isso é um trabalho pelo outro, né? Enquanto você mentaliza, enquanto você pensa, o seu corpo se transmuta para esse lugar, o seu corpo espiritual, né? E nós enviamos a nossa energia, nós enviamos o nosso amor, nós pensamos nas dores dessas pessoas e nós acabamos transmutando emoções, às vezes difíceis, que ficam guardadinhas dentro de nós. Então, ao passo que nós vamos tentando seguir as leis divinas, nós vamos nos libertando das nossas amarras. E isso faz com que, em algum momento, no momento do nosso desencarne, a gente esteja mais livre, né? Para ir. Vamos para 156? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Então, pode separar a alma do corpo antes. Olha isso, Miramês vai estar lá. Vamos começar um estudo da obra de Maria de Nazaré pelo Espírito Miramês. Que incrível! Tá vendo? E Miramês falando conosco aqui agora, né? Através aqui da obra Filosofia Espírita. Que bom, Carol. Gente, vamos nos animar aí para participar, né? Essa é uma obra linda. Miramês fala sobre a vida de Maria de Nazaré, fala sobre a missão dela, né? Sobre essa existência, dessa potência espiritual que é Maria de Nazaré. Que lindo! Tá vendo? Não tem coincidência mesmo. Não existe coincidência. A questão 156 pergunta, né? É possível o espírito se separar antes do corpo morrer? É possível a pessoa estar lá na UTI, né? Na UTI não, está em coma, isso que eu queria falar. A pessoa está em coma e o espírito já está liberto, né? Já ouvimos casos, relatos de pessoas que estavam observando aquelas cenas, né? Enquanto está em coma, observando toda aquela movimentação física e espiritual naqueles momentos ali. Mas será que isso quer dizer que o desenlace do corpo com o espírito já aconteceu? Vamos ver aqui a resposta dos espíritos e depois a explicação do nosso irmão Miramês.
Lindo esse livro, Carol, uma ótima ideia. E nesse mês de maio, importantíssimo, né? Nós vibrarmos juntos a Legião de Maria nesse trabalho incrível que elas fazem de amparo das pessoas que estão no maior desespero, né? Na maior desesperança da vida, que são os nossos irmãos que pensam em suicídio, que tentam suicídio, e também os que já estão no mundo espiritual que praticaram suicídio, né? Nós temos essa notícia de que a Legião de Maria ampara estes seres espirituais e no mundo físico também, e nós sabemos como estamos psicologicamente aqui no planeta Terra, né? Nós sabemos os devaneios das mentes cansadas que se encontram aqui encarnadas. Então, tanto mais nós estamos precisando das intervenções da Legião de Maria para nos amparar essas mentes inquietas, essas mentes adoecidas, né? As pessoas muito materialistas e muito imediatistas, que muito desligadas das noções de espírito, muitas pessoas que foram educadas durante a existência inteira sem entender e sem compreender Deus, sem ter contato nenhum com espiritualidade ou com religiosidade. Então, para essas pessoas, os desafios ainda se tornam mais difíceis, né? E as inquietações mentais, as obsessões, né? E todas essas situações acabam trazendo esse quadro que nós estamos vivendo hoje, com crianças, com adolescentes, né? Adultos, idosos, pessoas desistindo da sua existência por completa desesperança no amor. Então, é muito importante que a gente se vincule e fortaleça, né, essa energia para que esses trabalhadores das Legiões de Maria possam estar conosco, amparando todos esses irmãos. Inclusive, mentalizem, né? Mentalizem pessoas nesses momentos de orações, mentalizem essas pessoas em completa desesperança da vida, pessoas que pensam em desistir, que tem aquele pensamento, eu queria sumir, né? Eu queria sumir, desaparecer. Isso começa a ser um sinal, né? De muita desesperança. Então, vamos pensar nesses nossos irmãos e pensar nessa energia, nesse azul lindo, clarinho, envolvendo as mentes desses nossos irmãos. Então, vamos ver a resposta dos espíritos para a questão 156. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso, não precisa de alma. Olha só, pode acontecer. Pode acontecer do corpo estar funcionando, mas a alma já ter se separado. Então, vamos ver o que é que Miramês nos traz sobre isso. Interessantíssimo esse momento do Livro dos Espíritos que nós estamos, né? Muitas pessoas têm diversos questionamentos sobre esse momento da morte. E é bom que a gente se conecte e entenda, né? Um pouquinho mais sobre isso. A separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas. Porém, isso é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. O mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao fardo físico por horas, dias ou meses e até anos.
chumbada aos restos mortais por provas ou por incapacidade de se libertar do próprio apego à vida física. Isto tem uma variação muito grande. Pode-se dizer que é do zero ao infinito. Não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos a dizer que na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Sempre falamos da necessidade dos homens se prepararem no tocante à vida na terra, porque a verdadeira moradia é a espiritual. Quantos sofrem duras provas, ligados aos restos do corpo por muito tempo, por lhes faltar compreensão das leis divinas. Sofrem por ignorância. Não é por faltarem escolas. Existem muitas que levam as almas a despertar, educando a si mesmas. A vida é, pois, uma escola, onde todos devemos aprender como viver. Os espíritos elevados descem das altas esferas por misericórdia de Deus, no sentido de ensinarem aos homens e espíritos ainda humanizados nos seus instintos a se libertarem da inferioridade. Eles sabem esperar a maturidade de cada um, e a melhor escola ainda é a dor. No estágio em que se encontra a humanidade, sofrer é salutar, remédio para desprender-se. Assim como pode a alma desatar seus laços antes que cesse a vida orgânica por evolução, pode a vida orgânica cessar e o espírito ficar ainda por muito tempo preso aos restos carnais, de onde escapou toda a força vital dos órgãos. Assim como os pais têm o dever de preparar seus filhos para a vida na terra, dando-lhes receitas que lhes possam assegurar uma existência melhor, o dever é o mesmo ou maior de prepará-los ante a vida espiritual, diminuindo, portanto, seus sofrimentos para o futuro, conscientizando-os da realidade da vida do espírito. O espírito encarnado está preso às grades da carne, sujeito a inúmeros problemas que antes eram chamados de castigo e hoje, em certos meios, provações ou missões, porém é um aprendizado, onde gradativamente vão se despertando os valores da alma. Esta poderá com o tempo ascender para regiões superiores, quando compreender as leis de Deus e passar a vivê-las. A vida física é breve e cheia de obstáculos, por ser o calvário de quem sustenta o corpo, e é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. É bom sabermos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo. Há, e como há, os laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. A educação, nesse sentido, é de grande valor. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando de diversas nações, para que surja o desprendimento e se liberte. Que lindo, né? Como tudo é preparado para que a gente se transforme, né? Nessa grande fraternidade universal, para que a gente se desprenda desse mundo tão mesquinho que nós achamos que é o incrível, né? Para que a gente alcance o todo universal. Para que a gente compreenda o planeta como casa e a todos como irmãos. Para que a gente se sinta conectado a todas as criaturas de todos os credos. Para que a gente se desprenda do nosso próprio ego, para que a gente se desprenda dos valores ainda pequenos e alcance algo superior. Porque, em primeiro lugar,
é uma família. E depois a gente vai estendendo comunidade, escola, né? Trabalho e por aí vai. E aí a gente vai se entendendo como algo maior. E assim, nessa pequena esfera da nossa existência, dessa existência, a gente vai entendendo o que Deus quer para o todo, que a gente pertença a essa fraternidade universal, que a gente se ame, que se aceite, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu quero agradecer a todos, dar um beijo especial aí para nossa irmã Carol e finalizar com o mesmo, né? Com o mesmo poema, com essa Ave Maria, com essa intercessão dessa Legião de Maria nessa noite, que se faz presente parabenizando todas as mães, nos envolvendo nesse manto sagrado de amor, de sabedoria, de harmonia, de equilíbrio, nos fazendo entender o nosso papel como mães, né? Como essa força co-criadora com Deus, na condução desses espíritos para a luz, para a transformação, para a paz. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Amaral Ornelas, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz e o amor de Maria de Nazaré e de Jesus Cristo estejam conosco hoje e sempre. Parabéns a todas as mães por essa missão de amor e de cocriação de um mundo mais feliz. Lembrem-se, né? Haverá o retiro de Maria para voltar e também o estudo da obra Maria de Nazaré do Espírito Miramês, que vai começar na próxima semana na Casa de Maria, aqui em Alagoinhas. Tô voltando. O Retiro Simplesmente Maria, 30, 31 de maio, 1º de junho, na Fazenda Campo Verde. Podem entrar em contato com Carolina Farias. Gente, muito obrigada. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que essa semana seja de muita luz. Beijo grande. Tchau.